Então, pessoal, como o Diego me lembrou que eu esqueci de gravar com o Kahoot. Então, nós estamos na alternativa 3 e que, obrigada, Diego, que justamente perguntava qual era a resposta correta. E aqui nós estamos falando dos frutos e depois aqui, ó, a posse de má-fé não dá direito à indenização em relação às despesas. Também é letra de lei, pessoal, tá? Tá lá, o possuidor, artigo 1216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Mesmo e o que por sua culpa deixou de perceber desde o momento que constituiu de má-fé. Tem direito às despesas de produção e custeio. Então, ele tem direito às despesas de produção e custeio. Tá? Diego tinha colocado aqui. Que bom, Diego. Tá? Vamos voltar lá. Qual o PIN? Tá aqui no cantinho, ó, 2302. Tá. Deixa eu botar aqui no chat. 2302 271. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, então a posse de má-fé dá direito, sim, à indenização em relação às despesas. E depois aqui, os frutos colhidos com antecipação não precisam ser restituídos. Não, com antecipação eles têm que ser restituídos, mesmo pelo possuidor de boa-fé. Porque se ele vai colher antes, ele não pode colher antes de que os frutos estejam prontos para serem colhidos. Então, se ele colheu com antecipação, ele antecipou algo que poderia até vir de encontro à boa-fé dele. Então, em razão disso, ele tem que restituir, sim. Tá? Ficou alguma dúvida dessa questão, pessoal? Tranquilo, prof. Então, vou passar a próxima. São exemplos de ações possessórias, exceto, ou seja, não é ação possessória. Vermelho, ação de manutenção de posse. Amarelo, ação de reintegração de posse. Azul, ação de emissão de posse. Verde, interdito proibitório. Qual desses não é ação possessória, pessoal? Aqui, ó, o interdito proibitório confundiu um pouquinho, ó, pessoal. Nós temos 3 tipos de ações possessórias no nosso material. É a ação de reintegração de posse para caso de esbulho. Ação de manutenção de posse para caso em que há turbação da posse. E ação de interdito proibitório quando há ameaça da posse. Também é ação possessória. Essa ação, pessoal, de emissão de posse é quem nunca teve a posse, é proprietário e está reivindicando. Então, é uma ação reivindicatória que não é uma ação possessória. Só essas 3 ações são ações possessórias. Isso cai muito em concurso para confundir realmente o candidato, porque fala em emissão de posse e o candidato pensa que é uma ação possessória, mas ela quer dar a posse a quem é proprietário e não tem a posse do bem. Aqui, essas outras ações aqui, vermelha, amarela e verde, elas são do possuidor que quer defender a sua posse frente ao esbulhador, a quem está turbando a posse ou quem está ameaçando a posse. Ficou claro, gente? Nunca mais vocês vão esquecer, né? Deixa eu ver. Alguém não entendeu, pessoal? Confundiu ali na hora, porque a ação de emissão de posse confunde, né? Tudo certo? Podemos passar? Então, vamos lá. Próximo. Próxima pergunta. O possuidor de boa-fé não tem direito, pessoal, vermelho, de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias,
de exercer o direito de retenção pelas benfeitorias voluptuárias, amarelo, de levantar as benfeitorias voluptuárias, azul, e de ser indenizados pelas benfeitorias úteis, verdes. Então, o que ele não tem direito? Ele não tem direito a exercer o direito de retenção pelas benfeitorias voluptuárias. Muito bem, a maioria acertou aqui. Pessoal, ele tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e pelas benfeitorias úteis, assim como em relação às benfeitorias voluptuárias, ele tem o direito de levantar, ou seja, de levar consigo as benfeitorias. Tá? Então, vejamos aqui o dispositivo, ó, do artigo 1219, pessoal. O possuidor de boa-fé tem direito às benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhes forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa. E poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, ele tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, pelas benfeitorias úteis também. Ele tem o direito de levantar, ou seja, levar consigo as voluptuárias, mas ele não tem direito de retenção pelas benfeitorias voluptuárias. Ele só tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e pelas benfeitorias úteis. Ok? Certo, pessoal? Professora, as voluptuárias são aquele exemplo da fonte? Exatamente. Exatamente. Algo que vai Entendi. trazer só vai trazer um aformosamento, um deleite, vai trazer uma ideia de que é algo não necessário e não útil, não traz, apenas traz uma decoração para o bem, entende? O que seria algo necessário? Consertar um telhado, fazer algum reparo que possa vir a se não for feito, prejudicar o próprio bem. E a benfeitoria útil agrega um valor, uma utilidade bem. Por exemplo, fazer um portão elétrico, fazer um caminho onde não tinha um caminho asfaltado, entende? Isso é algo útil. Agora, consertar um caminho que está todo esburacado é algo necessário, porque senão o carro não passa. Compreendeu? Agora, botar um Sim, jardim, enfim, nesse caminho, algo assim, umas pedrinhas coloridas, é algo de decoração, tá? tá, obrigada. Então, vamos lá. Próxima. Opa, apertei. Quanto ao detentor, pode-se afirmar que vermelho, caseiro é considerado detentor. Amarelo, pode ajuizar ação de reintegração de posse, o detentor. Azul, não pode exercer a autotutela da posse. Verde, exerce a posse em nome próprio. Quem é o detentor? Ih, pessoal. Aqui a gente viu essa aí lá nas primeiras aulas sobre posse. Então, ó, vamos lá. Artigo 1198, pessoal. Considera-se detentor aquele que a chance em relação de dependência para com outro conserva a posse em nome desse outro, em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então, é bem o caso típico do caseiro, pessoal. Então, o detentor é o caseiro. Pode-se afirmar que o caseiro é considerado detentor. Não pode exercer a autotutela da posse. O que é a autotutela da posse? Aquele que vai defender como autodefesa, como de imediato essa posse. Então, é possível, pessoal, que o possuidor possa defender por sua própria mão, como existe a legítima defesa, ele possa exercer a legítima defesa da posse. E, em relação ao detentor, é a única medida que ele pode fazer, porque é de imediato. Então, isso está previsto aqui, ó, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Onde é que se...
Ai, agora eu não tô achando aqui. Tá? Mas a gente falou bastante sobre isso. Tá? A gente falou bastante sobre isso, que a única forma, ele atua como longa-manos do legítimo possuidor. Então, a única tutela que ele pode exercer é justamente a autotutela. Vamos supor, pessoal, que na propriedade esteja só o caseiro, tá? E vem, por exemplo, um ladrão tenta invadir a propriedade. Ele pode usar de meios adequados para repelir imediatamente aquela agressão à posse, à propriedade? Sim, ele pode. Agora, ele não pode, o caseiro, ajuizar uma ação de reintegração de posse. Só o legítimo possuidor pode ajuizar a ação de reintegração de posse. Ficou dúvida disso, pessoal? Sei que às vezes também no Kahoot a gente se confunde, mas é importante vocês terem isso bem em mente. Não, professor, tá tranquilo, é que é muito rápido, né? Tem que escolher rápido. aquele ligeirinho já. Tá. Mas é bom esse exercício, porque também a gente tira as dúvidas, né? Então, vamos pro próximo. Próxima série. Quantas teorias da posse, tá, pessoal? A gente viu lá na aula. Vermelho. A subjetiva foi desenvolvida por Savigny e é prevista na uso capião. A objetiva foi adotada por Savigny pelo Código Civil. A subjetiva foi adotada por Ehring na uso capião. E a objetiva verde, desculpem, foi adotada por Ehring, mas não há previsão no Código Civil. Porque eu também não consigo ler tão rápido. Então, aqui a teoria, pessoal, fala lá na nossa aula 1 de posse, a gente falou um pouquinho sobre essas teorias da posse. Então, nós temos 3 teorias, mas no modelo clássico, quando isso é desenvolvido nos manuais, a gente tem 2 teorias, a teoria subjetiva e a teoria objetiva da posse. A teoria subjetiva foi desenvolvida por Savigny, e é prevista na uso capião. Por quê? Porque requer como elemento, pessoal, como elemento a boa-fé, o elemento subjetivo, ou seja, aquele que tem a intenção de ter a coisa como dono. Por isso que a teoria de Savigny é também conhecida como subjetiva, e na uso capião isso aparece. Por quê? Porque o uso capião, como nós vamos ver na aula seguinte, é aquele que tem a intenção de ser dono em razão da posse prolongada. A teoria objetiva, ela foi adotada por Ehring e pelo Código Civil, porque ali no artigo 1196, ele considera possuidor aquele que exerce, tem o exercício de um dos elementos da propriedade. Então, não precisa ter a intenção de ter a coisa como dono. Então, em razão disso, ela é chamada de teoria objetiva da posse. E aí as duas, todas elas brincam. Tá? A objetiva foi adotada por Ehring, mas não há previsão no Código Civil. Não, ela existe no Código Civil, ali no artigo 1196, pelo menos assim que a doutrina trata sempre o tema de que ela está ali. Tá bem? Vamos lá. Última. Não, penúltima. Oitavo. Possuidor de boa-fé. Vermelho. Não precisa restituir os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé. Amarelo. Tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis. Azul. Responde pela destruição da coisa, ainda que não der causa. E verde. Não tem direito à indenização das benfeitorias úteis. Então, muito bem, né, pessoal? Que quase todo mundo foi bem nessa aqui. Por quê? Porque a gente viu isso já na questão passada, né? Então, o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis. Ele tem que restituir os frutos pendentes. Porque aqueles que estão... O que são os frutos pendentes? Aqueles que estão na árvore e cessou a boa-fé. Ele não pode colher os frutos porque ele só tem direito daquele que ele já colheu. Ele não tem direito àqueles que estão na árvore antes, quando ele estava com boa-fé. Ele não responde pela destruição da coisa que ele não der causa. E ele não tem direito à indenização das benfeitorias úteis, não. Ele tem direito, né? Então, uma está contrária à outra. Alguém quer falar? Não?
Então, vamos lá, pessoal, para a gente não tomar tanto tempo. 9. Assinale a alternativa incorreta, que está errada, tá? Vermelha, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Amarela, é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício. Azul, o possuidor com justo título não tem presunção de boa-fé. E verde, a posse direta não anula a posse indireta. Então, pessoal, a azul é correto. O possuidor com justo título tem a presunção de boa-fé. Então, ele tem um título que confere a ele a ideia de que aquela posse dele é uma posse legítima. A vermelha está correta. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Ou seja, é injusta a posse violenta, clandestina ou precária. Então, é uma alternativa correta. A boa-fé diz respeito à ignorância do vício, ou seja, que não sabe que a posse é injusta, e a posse direta não anula a posse indireta. Tá? Agora, a próxima questão, pessoal, é a última, tá? Vai ser uma questão sobre alienação fiduciária em garantia. A gente falou bastante nos exemplos. Então, é uma questão prática sobre o que a alienação fiduciária importa em relação à posse. E o que a instituição financeira é na alienação fiduciária em garantia. Tá bem? Vamos lá. Última pergunta. Na alienação fiduciária, instituição financeira. Vermelho, tem a posse indireta do bem. Amarelo, tem a posse direta do bem. Azul, não pode propor ação possessória, pois é apenas agente financiador. Verde, tem a posse sem justo título. Isso, a instituição financeira, muito bem. Tem a posse indireta do bem. Foi o que a gente falou nas aulas sobre desdobramento de posse. O que é o desdobramento de posse, pessoal? É possível, em razão de uma relação pessoal ou uma relação real, que a posse seja desdobrada. E exista aí a figura do possuidor indireto. Ele não tem relação direta com a coisa, mas a lei ainda assim considera ele como possuidor para fins, inclusive, de proteção por meio de ação possessória. Então, é comum, inclusive, que essa instituição financeira proponha ação possessória face a quem, por exemplo, deixa de pagar e está esbulhando, portanto, a posse do agente financiador, uma posse legítima. Então, por exemplo, se trata de um imóvel e o sujeito deixa de pagar as prestações do imóvel, a instituição financeira pode entrar com ação de reintegração de posse, porque está acontecendo um esbulho nesse sentido, porque ela tem a posse indireta do bem. Ela tem o justo título em razão do próprio contrato de financiamento com alienação fiduciária, né, pessoal? Que é justamente a ideia de que o devedor fica na posse direta do bem e a instituição financeira, em razão desse contrato, fica na posse indireta do bem. Dúvida, gente? Então, vamos terminar o Kahoot. Vamos ver quem que ficou de primeiro lugar aqui no Kahoot. Então, o João Pedro, a Ana. Primeiro, Maurício. Muito bem. Muito bem. Depois a Mônica e o Cris. Joia? Parabéns, Maurício. Obrigado, prof. Quanto é que vale para a prova mesmo? Um ponto? Eu vou botar lá, tá? Vou anotar. Tô brincando. Eu não gosto mais de jogar com o Maurício, prof. A próxima vez tira ele. Boa. Ô, professora, eu consegui ficar brabo. Não. Com Errei quê? tudo. Claro, muito rápido isso aí. Bah. É rápido, né? É rápido. É rápido. Me deu dor de estômago isso aí, professor. Se pensar um pouquinho mais, eu acerto uma metade ainda.
A gente pode fazer com um pouquinho mais de tempo, né, as perguntas. Mas para pôr em prática o conteúdo é muito bom. Dá para manter isso, prof. Mas realmente é bem rápido. A Maria Cláudia põe mais tempo também. Pode ser. Fiz esse... 10, né? Segundos. Não, botei 20 segundos, que é o padrão, mas... Mas então é isso aí, ó. Tá. Sabia que tinha coisa errada. Então tá, mas a gente pode aperfeiçoar, né? Foi o primeiro Kahoot que a gente fez. A gente pode fazer próximos, né, gente? E brincar, assim, de repente, no meio da aula, a gente faz algum com conteúdo daquela aula, no final da aula. Se vocês gostaram do exercício, é uma ideia. Porque também às vezes eu passo o exercício aqui, eu ponho no fórum e a gente acaba debatendo, mas no Kahoot, às vezes, tem essa adrenalina, né, Luciano? Meio que tem que ser rápido e coisa errada. Sim. É sob pressão, né? É sob pressão. Eu fiz esse Kahoot, como eu disse para vocês, no Dia das Mães, com a minha filha, e tocava uma música, tinha que dizer o cantor. E o problema é que às vezes tu coloca rápido, aí tu vê que não é e não tem mais como voltar atrás, né? Aí tu já foi a tua resposta, e às vezes tu confundiu ali na hora de responder pela pressão do tempo. Mas é mais um jogo, uma brincadeira, né, gente, do que, de fato, aí a gente pode comentar as questões e fazendo nessa adrenalina ali, porque aí tem aquele afã de responder. Então tá, pessoal, vamos lá? Vamos continuar e eu vou botar como a gente combinou. Eu vou botar aqui a chamada no... Tá? Então, quem é aluno novo que está vindo nas próximas aulas, a gente fez no início, eu sugiro que vocês vejam depois, tá, pessoal? As aulas que estão gravadas ali no Zoom, todas as aulas estão gravadas, e a gente fez combinado, então, de que a chamada vai ser feita por meio do chat. Então, vocês coloquem lá o nomezinho de vocês no chat, para que depois eu possa contabilizar isso como presença. Tá bem? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre propriedade hoje, tá? Então, vamos falar sobre o direito de propriedade. Até aqui, a gente viu, pessoal, nessas 5 primeiras aulas, 4 primeiras aulas, né, melhor dizendo, essa é a nossa 5ª, tá? A gente falou só sobre posse. Então, se vocês forem observar, aqui o celular é bem pequenininho aqui, se vocês forem observar, a gente trabalhou do artigo 1196, tá? Até o artigo 1224. Aí, o artigo que trata a respeito dos direitos reais, nós falamos de forma geral lá na primeira aula, o que são os direitos reais, que eles estão tipificados na lei, ou seja, que a lei traz a previsão. Quando a gente diz que algo está tipificado na lei, lembra um pouquinho o Código Penal, a ideia de que o Código traz tipos penais, então traz aqui também para os direitos reais, tipos de direitos reais. Não existe direito real criado pelas pessoas, tá? Os direitos reais estão todos ali dispostos no artigo 1225 do Código Civil. Tanto é que uma das controvérsias em relação à posse é de que ela não está ali no artigo 1225. Então, nós vimos esse debate se a posse é fato, se a posse é direito, como que os doutrinadores enxergam a posse. E aí, em razão disso, a gente viu as teorias subjetiva, objetiva e atualmente mais recente, a teoria sociológica da posse, que trata a posse como um fenômeno social. E cada vez mais essa teoria tem, de certa forma, ganho espaço no debate jurídico, principalmente se a gente considerar que a posse é uma forma de efetivação do direito fundamental à moradia. Então, em razão da posse, é que a gente consegue, muitas vezes, concretizar esse direito da moradia. Claro que esse direito da moradia pode ser dado também com a propriedade, mas pensamos, por exemplo, num aluguel social. O sujeito não tem a propriedade do bem, mas ele tem a posse do bem em razão de um instrumento pessoal que vai facilitar esse acesso à moradia. Pensamos, por exemplo, em programas sociais de aquisição de... A gente vai ter ali embaixo no material do AVA alguns programas sociais nesse sentido, tá? De aquisição de propriedade. Por exemplo, o Sistema Financeiro de Habitação, o Minha Casa Minha Vida,
Então, são todos esses que vão facilitar aí a aquisição da propriedade. Claro que a propriedade decorrente também, a gente tem a posse decorrente da propriedade, e aí vai concretizar esse direito de moradia. Se a gente for observar ali no artigo 1225, o primeiro direito real que é apontado no inciso 1º é justamente a propriedade. Então, é a propriedade que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Opa. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa propriedade. Então, o que é a propriedade? A primeira coisa, quando a gente vai falar do instituto novo, é a gente definir esse instituto novo, né, pessoal? O que é a propriedade? E aí eu trouxe aqui alguns autores clássicos, Caio Mário, Orlando Gomes, que explicam na sua doutrina o que é esse sentido de propriedade, tá? Então, nós temos aqui a submissão de uma coisa na sua relação a uma pessoa, aqui a propriedade relacionada com o direito de usar, fruir, dispor e alienar a coisa, enfim, algo relacionado a um direito absoluto, perpétuo, exclusivo da pessoa em relação à coisa. Então, aqui nós temos algumas definições de propriedade nesse sentido. Claro que o Caio Mário coloca aqui algo muito interessante que a gente mais sente do que define, já que a nossa sociedade, ela é uma sociedade baseada muito na ideia de propriedade, desde criança, aquela ideia do que é meu, que é do outro, de como se espelha o direito de propriedade, ela ganha uma conotação muito própria. Então, isso vai vir a partir, a gente tem o direito de propriedade, que eu coloquei para vocês lá no início do nosso curso, que o nosso curso é muito baseado nos conceitos do direito romano. No entanto, nenhum outro instituto, tal como a propriedade, sofreu tanta interferência com a Revolução Burguesa. E a propriedade passa a ser um reflexo da personalidade, ou seja, todo sujeito é um proprietário. Isso vai facilitar, claro, o desenvolvimento da economia capitalista. Na época, inclusive, o sujeito que não tem bens, entre aspas, ele é propriedade da sua própria força de trabalho. Então, isso vai desenvolver relações próprias que perduram até hoje, que essas relações de emprego. Hoje a gente não fala muito tanto da propriedade, da mão de obra, mas isso propiciou justamente que por meio do contrato como instrumento jurídico pudesse haver essa troca de propriedade. Então, a propriedade em relação à coisa propriamente dita também, aí, é claro, de uma ficção jurídica quando se fala de força de trabalho. Hoje, o conceito de propriedade, ele se relaciona apenas à coisa. A gente tem também algumas coisas incorpóreas que podem ser nesse sentido, mas é a coisa que possa, de alguma forma, se caracterizar dentro das relações de direito real, tá? Então, a gente não fala em direito autoral para propriedade, a gente não usa mais nem mesmo a força de trabalho no sentido do trabalhador trocar propriedade quando está exercendo o emprego. Isso já saiu, tá? Esse tipo de concepção já foi superado, mas foi interessante para a gente ver a importância desse instituto, quando a gente pensa que a nossa sociedade se calcou, né? se fundou muito nesse direito de propriedade, do que vem a ser esse direito de propriedade. E aí nós temos o sujeito ativo, aquele que é o proprietário. Pode ser uma pessoa natural, então um indivíduo, uma pessoa, pode ser uma pessoa jurídica, por exemplo, pessoal, uma empresa que tem a propriedade da sua sede, pode ser uma pessoa jurídica, o Estado, pública, ou, por exemplo, uma autarquia, a Universidade Federal, que tem as suas propriedades, aí a gente vai caracterizar essa propriedade como uma propriedade pública, e pode ser, inclusive, entes despersonalizados que podem ser proprietários, como, por exemplo, um espólio, o condomínio, que para a maioria da doutrina não é um sujeito, aí lembra lá do direito civil 1, a gente fala um pouquinho sobre esses sujeitos. Então, quem não é sujeito, quem não tem aqui
essa conotação de pessoa para o direito civil, e seria um ente despersonalizado, mas que também pode ser um sujeito de propriedade. Por exemplo, o espólio, o condomínio, e ele pode ser caracterizado como proprietário. O condomínio edilício pode ser proprietário, e vai ser, evidentemente, das coisas que guarnecem as áreas comuns, por exemplo. Então, significa que aquele condomínio vai ser o titular dessa propriedade. Então, nesse sentido, a gente pode dizer, a gente também usa o sentido propriedade, tanto para coisa apropriada, ou seja, essa casa é de minha propriedade, quanto poder jurídico sobre a coisa, ou seja, eu tenho a propriedade da casa, no sentido de ter o direito de propriedade. Então, vejam que eu posso falar tanto da coisa apropriada, então essa casa é de minha propriedade, é minha, ou eu posso dizer o poder sobre a coisa, ou seja, eu tenho um direito de propriedade em relação àquela coisa. Tá? Então, é nesse sentido que ela tanto significa a própria coisa, quanto esse poder jurídico. Está lá prevista no artigo 5º, inciso 22, como um direito fundamental. Isso acho que vocês já devem ter conhecimento, um direito humano, faz parte lá dos postulados da Revolução Burguesa, nesse sentido, do movimento iluminista, que reafirmou justamente esse direito como direito absoluto. No entanto, embora esteja lá no inciso 22 a propriedade como direito absoluto, no inciso 23 nós temos a função social da propriedade. Então, vejam que a propriedade, como direito fundamental, deve também obedecer à sua função social. O que isso significa? Significa que não pode haver o abuso do direito de propriedade, significa que o direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com a lei, em conformidade com os demais direitos estabelecidos na Constituição. Por exemplo, em relação à propriedade que não respeite o meio ambiente, essa propriedade estará descumprindo a sua função social. Um outro tema relacionado a quem gosta aí de direitos trabalhistas, aquela propriedade utilizada para fins de exploração de mão de obra análoga à escravidão. Então, uma propriedade que está descumprindo o seu fim social. Então, nesse sentido, a gente precisa enxergar o direito de propriedade em conformidade com esses postulados. Depois nós temos lá dentro, inaugurando propriamente dito o capítulo, então vejam que é previsto no artigo 1225, de forma ampla, os direitos reais, e aí o título 3º do nosso livro, dos direitos reais, o direito das coisas, melhor dizendo, vai inaugurar o tratamento da propriedade. Então, vejam lá o título 3º da propriedade. E aí ele começa justamente no artigo 1228. E aí ele vai definir o que é o proprietário, quais são os poderes do proprietário. Veja, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, a partir dessa definição, nós podemos enxergar aqui as faculdades do proprietário: usar, gozar, dispor e reaver a coisa. Então, a gente pode dizer que a propriedade significa gozar, fruir, que é sinônimo, que significa perceber frutos. Então, o proprietário, por exemplo, pode receber aluguéis da sua coisa, pode colher, tem, por exemplo, uma safra, ele vai fazer a colheita daquilo que a sua propriedade produziu. Ele pode reaver a coisa, buscar de quem a detenha indevidamente. Então, a coisa foi, de alguma forma, usurpada por um terceiro. Ele pode reaver a coisa de quem esteja com a coisa indevidamente, porque ele é o proprietário. Então, ele vai requerer a coisa, fique novamente sobre o seu domínio. Ele pode usar da coisa, servir-se da coisa, produzir na coisa, e dispor da coisa, alienar, gravar, ou seja, transferir a coisa. Ele pode vender a coisa, ele pode doar a coisa, ele pode fazer tudo isso em relação à coisa. A gente diz nesse sentido que a propriedade é plena
quando ele tem todas essas faculdades, esses elementos consigo mesmo. Mas pode ser que ele limite normalmente quando há esse desdobramento da posse, né, pessoal? Então, é possível que ele, em razão de que ser o proprietário, ele se torne apenas um possuidor indireto e dê a posse direta com o direito de gozar da coisa, com o direito de fruir da coisa para um terceiro. Por exemplo, ele pode arrendar o campo dele, ele pode dispor da coisa em razão, por exemplo, de uma hipoteca como garantia de uma dívida. Então, ele vai ter uma propriedade limitada quanto a determinado aspecto. Depois nós temos ali no artigo 1228, pessoal, um dispositivo que é novidade no Código Civil de 2002, tá? Não, o 1228, parágrafo 1º, não. Depois que a gente vai ver o que é novidade, tá? O parágrafo 1º não é novidade, mas simplesmente vai ser aqui decorrência do que a gente acabou de falar de função social. Vejamos, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. O que esse dispositivo está trazendo, que a gente falou agora? Ele está trazendo a função social da propriedade. Então, o que ele está dizendo? Que a função social significa tudo isso que a gente viu aqui, ó. Em conformidade, o respeito à flora, à fauna, às belezas naturais, ao patrimônio histórico e artístico, ao plano diretor. Aí eu trouxe uma imagem bem interessante, pessoal. Isso aqui é Praia de Camboriú, em Santa Catarina. Eu particularmente não conheço, tá? Mas olha que interessante, agora eles estão fazendo uma faixa de areia aqui, ó, extra. Por quê? Olha o que virou a praia aqui. As pessoas não conseguem mais ir na praia porque todos esses prédios estão tapando o sol da praia. Então, isso aqui é algo que a gente pode discutir também. Olha, será que esse plano diretor foi feito em conformidade com a função social da propriedade? Agora já saiu uma notícia de que eles estão alargando a faixa de areia na praia para justamente possibilitar que as pessoas tenham maior sol nessa localidade, né? Então, é algo para ser refletido em relação a essa função social. Estão mesmo, né, João Paulo? Isso mesmo. Então, algo para ser refletido, né? Essa ideia, pessoal, de função social é algo que veio de encontro à ideia liberal de que a propriedade era absoluta, de que ela não tinha limites e de que a propriedade, ela conferia ao possuidor utilizar a coisa do seu modo. Então, como ele tinha essa relação absoluta com a coisa, ele podia fazer o que ele quisesse com a coisa. E isso começou, a percepção em relação a esse direito começou a mudar. Em 1919, não é à toa, pessoal, que isso vai ser feito também no momento histórico em que emergem os direitos chamados de segunda geração, como direito à moradia, à educação, à previdência, direito ao trabalho. Então, aqui, a percepção do direito fundamental de propriedade também se altera. Então, nesse sentido, a Constituição de Weimar, lá na Alemanha, de 1919, vai dispor que a propriedade obriga. Obriga o quê? Como que a propriedade, que é algo tão relacionado à liberdade, pode obrigar o seu proprietário? Então, vejam que isso foi revolucionário naquele período. E vai dizer o quê? Justamente que o proprietário,
ele não tem essa liberdade absoluta. Ele também tem deveres e que devem ser observados em relação à sua propriedade. Então, nesse sentido, é que a gente fala hoje em função social, debate o tema, os contornos da função social estão dispostos em algumas leis, por exemplo, no meio ambiente, da proteção do patrimônio histórico e artístico, mas também podem ser discutidos de forma bem ampla, como eu coloquei. Será que essa propriedade cumpre a função social? É um questionamento, pessoal, de forma nenhuma. Não há ilegalidade na construção desses prédios. Evidentemente, eles foram construídos todos em conformidade com a lei. Mas é um debate interessante que pode ser feito em relação a esse tema. Uma questão importante da função social é de que ela não é um limite externo, mas ela hoje integra o conteúdo do direito de propriedade. Então, o que isso quer dizer? Significa que não é apenas algo que precisa ser obedecido pelo proprietário, mas se ele não é obedecido, alguns autores vão dizer, então ele está sendo, o próprio direito dele de propriedade não pode ser defendido. Então, ele poderia perder esse direito de propriedade, porque a propriedade só existiria com a função social. Então, isso também é algo novo que tem sido debatido como ideia de conteúdo jurídico ao direito de propriedade. Não é sinônimo de aproveitamento econômico, não é apenas ser produtivo. Pode ser que uma propriedade seja bem produtiva, mas ela viole, por exemplo, uma regra relativa à exploração de mão de obra escrava. Ela viole regras ambientais. Então, isso é algo que precisa ser observado no direito de propriedade. E vai justamente, pessoal, ao encontro do próprio parágrafo 2º do artigo 1228, que trata a respeito do abuso de direito. Então, o que é o abuso de direito? É aquilo que a gente faz que não traz nenhum benefício, mas apenas prejudica o outro ou está sendo realizado em desconformidade com o uso normal da propriedade, com o uso correto da propriedade. E aqui a gente pode fazer um paralelo para o abuso de direito lá do Código Civil como regra geral. Então, o que é o abuso de direito? O abuso de direito é aquele que tem um direito, mas ele exerce esse direito em desconformidade com o seu fim econômico ou social. Então, há uma poluição da sua propriedade. Ele vai queimar lixo, vai jogar lixo no local, o local fica sujo. Então, vejam que ali é um abuso desse direito de propriedade. E vem justamente ao encontro do que a gente falou, aquela propriedade não está sendo feita em acordo com a sua função social, mesmo que o sujeito não tenha intenção, tá, de prejudicar outra pessoa. Aqui a lei diz que ele tenha que ter intenção de prejudicar outra pessoa. Essa intenção é muito difícil. O sujeito que botou, por exemplo, lixo na sua propriedade, e ali, em razão disso, se acumulou, por exemplo, o mosquito da dengue. E em razão disso, o mosquito da dengue foi e picou o vizinho, e o vizinho veio a ter dengue e pode ter sofrido grave doença em razão disso. Vejam, pode ser que ele nem tivesse a intenção de ter atraído o mosquito, que o mosquito viesse. Não, mas o fato dele ter utilizado essa propriedade de forma irregular, isso por si só já é caracterizado como abuso de direito nesse sentido, tá? Depois, pessoal, ali no dispositivo, a gente tem aqui o parágrafo 3º, que eu coloquei aqui um estranho no ninho. Esse parágrafo 3º trata de direito administrativo, de desapropriação, tá? Pessoal, 2 tipos de desapropriação. A desapropriação aqui em razão de necessidade pública ou interesse social. Isso aqui é algo que vocês vão estudar lá em direito administrativo. Então, embora esteja previsto ali no Código Civil, mas com uma limitação, trazendo também a ideia de que a propriedade não é plena, não é absoluta, esse é um dispositivo de direito administrativo, a hipótese em que o poder público pode requisitar determinados bens em razão de perigo público, em razão de interesse social. Por exemplo, vai construir uma estrada e passa lá na propriedade do sujeito. Então, vai desapropriar
porque há um interesse público, utilidade pública nesse sentido. Ou há um perigo público, está tendo um incêndio e precisa que evacuar o vizinho para que possa utilizar daquela propriedade para combater o incêndio. Então, vai haver desapropriação em razão disso, enfim, várias questões podem ser colocadas aqui em razão de que o Estado, como administrador, possa requisitar a propriedade privada para determinados fins. Esse procedimento todo é regulamentado lá no Decreto-Lei 3365. Tá? Então, não é algo do direito civil, é algo do direito administrativo. Aí sim, pessoal, vem algo novo no direito civil, no Código Civil de 2002. Algo totalmente novo, que não tinha sequer previsão no Código Civil de 1916. Óbvio, né, gente? A própria uso capião, nós vamos falar sobre isso, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, tá? Então, quero ver se a gente consegue fazer uma aula também, de repente, com o uso da plataforma, aquela que vocês vão colocando as características de onboard, ou tem um outro nome também que funciona, e aí a gente vai construindo as formas de uso capião nesse sentido, tá? Mas aqui a desapropriação privada é algo totalmente novo. A uso capião, ela previa lá no Código 16, 30 anos. Então, ele foi mudando o Código Civil de 2002 em acordo com a própria Constituição, que trouxe um direito à moradia como um direito fundamental. Aí veja essa situação que interessante. Desapropriação judicial. Então, o juiz desapropriar uma área, pessoal, em vez da área ser uso capida, o juiz, em determinadas circunstâncias, determinar um pagamento de indenização ao proprietário e ele ser retirado da sua propriedade em razão da posse, tá? De um considerável número de pessoas. Então, é aqui possível, tá? Que nesse caso concreto, havendo uma posse por mais de 5 anos, quando não for o caso da uso capião, que a uso capião é gratuita, como nós vamos ver, tá? O proprietário não recebe nada, ele perde a propriedade dele. Mas aqui o que vai acontecer, o proprietário recebe uma indenização, porque existe aqui uma posse contínua de um número grande de pessoas, tá? E essas pessoas fizeram obras consideradas de interesse social e econômico. Se elas ocuparam essa área apenas para moradia, a gente vai ver na aula que vem, isso vai acabar levando ao uso capião, porque a uso capião prevê a hipótese de uso capião para fins de moradia. Mas aqui ele não diz que foi para moradia, diz que foi para serviços considerados de interesse social e econômico relevante. Então, por exemplo, vamos supor que uma cooperativa, tá, de reciclagem ocupe uma área, que é uma área privada, e ali já ocupe por mais de 5 anos essa área, e ali exerça um trabalho na comunidade de reciclagem, separação do lixo. Então, eles estão ali há mais de 5 anos, de boa fé, tá, de forma ininterrupta. Então, nesse caso, o juiz pode desapropriar a área, concedendo a essas pessoas a titulação dessa área, indenizando o proprietário, tá? Então, nesse caso, ele vai fixar uma indenização e vai, a sentença, transferir essa posse, essa propriedade para esses possuidores. Claro que isso é um dispositivo novo, tá, pessoal? Eu fiz uma pesquisa, se vocês tiverem notícias e trouxerem, eu fiz uma pesquisa, não achei referência na nossa jurisprudência. Mas como é, pelo menos no STJ e em alguns tribunais, mas como é um dispositivo relativamente novo, pode ser que vocês tenham conhecimento, de repente, no trabalho de algum desses casos. É mais difícil que isso venha acontecer, porque são obras de interesse social e econômico, mas que não vão importar, como nós veremos na próxima aula, uma uso capião. Claro que
há o exercício da posse e do trabalho dessas pessoas que transformam aquela área em interesse social, tá? Não é uma uso-capião, é uma desapropriação, porque tem indenização. Na uso-capião, a gente vai ver na próxima aula, não tem indenização. E o juiz vai desapropriar para essas pessoas e não para o Estado, como normalmente acontece essa desapropriação. Mas a lei traz conceitos abertos, muitos desses conceitos indeterminados. Por exemplo, o que é um considerável número de pessoas? O que é obras e serviços de interesse social e econômico? O que é extensa área? Então, nós não tivemos um regulamento para dizer exatamente o que é isso, seria no caso concreto, e aí o juiz vai fixar os parâmetros a partir da interpretação desse caso. Quem vai pagar essa indenização? O Estado ou essas pessoas? Considerando muitas vezes que essas pessoas, por exemplo, que eu falei de reciclagem, elas não vão ter condições econômicas de pagar o valor da desapropriação, da indenização justa, como está colocando aqui, né, o valor dessa propriedade para essas pessoas. Então, são vários questionamentos que o Código Civil não traz, tá, pessoal? Alguns enunciados do Conselho de Justiça Federal, lembra que eu falei dos enunciados nas últimas aulas? Por isso que é importante, quem entrou, o pessoal está um pouquinho perdido para fazer essa busca pelas nossas últimas aulas. Mas encontrei isso na internet sobre lá pelas nossas últimas... Pessoal, ele entra do nada, isso aqui. Esses enunciados, então, eles trazem uma interpretação a partir do conselho de jornadas, ou seja, reunião de estudiosos sobre o tema desses dispositivos. Então, eles vão dizer o seguinte, olha, se esses possuidores forem de baixa renda, quem vai ter que pagar essa indenização vai ser a administração pública, porque essas pessoas de baixa renda não vão ter condições de pagar essa indenização. Então, isso deve fazer parte de uma política pública de reforma urbana ou agrária, enfim. Isso vai ter que ser discutido junto à administração nesse sentido. E aí aqui, pessoal, eu trago a discussão aquele caso que está lá no nosso material da favela Puma. Se esse dispositivo já tivesse em vigor lá, quando foi julgada o caso da favela Puma, a gente poderia até considerar, né, pessoal, esse um caso interessante para ser aplicada essa desapropriação, já que ali a gente tem justamente a ideia de que há uma função social, aquela favela já foi, de alguma forma, consolidada ali. Opa, essa favela já foi consolidada ali naquela localidade. Então, queria sair para mostrar para vocês. Ai, meu Deus. Não quero apagar, quero diminuir. Deixa eu mostrar aqui, eu quero compartilhar. Olha como tem que sair disso aqui. Não sei sair agora desse Kahoot. Ai, não consigo sair, gente, isso aqui. Tentou apertar essa, doutora? Tentei agora. Vou ter que apagar isso aqui. Fechei isso aqui. Deixa eu voltar aqui, vou voltar por aqui mesmo. Eu queria mostrar para vocês ali no Chrome. Agora ele saiu. Não sei o que está acontecendo aqui.
Ai. Deixa eu voltar aqui e botar em média aqui. Eu quero mostrar ali no material de vocês. Tá. Deixa eu compartilhar a tela. Não consigo. Bom, aí aqui, pessoal, no material de vocês, a gente falou bastante desses casos, ó. Então, a gente está aqui falando de propriedade hoje, tá? Então, nós temos aqui na aula de propriedade, tá? Então, nós temos aqui, em relação à propriedade, isso que eu falei para vocês, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, nesse outro, antes do direito de propriedade, a gente tem posse e direito à moradia como capítulo. Nesse capítulo aqui, nós temos o caso da favela Puma. Então, o que eu estou falando agora. Nesse caso da favela Puma, aqui, ó, pessoal, vence dia 27 de setembro, tem um mês para fazer, um pouquinho, 4 semanas, tá? Aí vocês vão fazer um relatório sobre esse caso que a gente comentou, ou sobre o caso da Boa Esperança da URGS. Nesses dois casos, tratam do direito de propriedade, da função social da propriedade, da posse, do direito de moradia. Então, por exemplo, no caso da favela Puma, é interessante a nossa reflexão que se tivesse, talvez, um instituto de desapropriação judicial, ele pudesse ter sido aplicado ali. Ou a gente pode considerar também que não era o caso de aplicar esse desapropriação judicial e que a sentença foi bem aplicada, houve, de fato, uma ideia de abandono, houve, de fato, uma consolidação do direito daquelas pessoas, no caso concreto. Então, vocês podem fazer ou, tá, um relatório sobre esse caso, que está aqui o número do julgado, tá? E aí no STJ, procurar o inteiro teor e, de preferência, pessoal, ir lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai ter a referência ao número do processo. Quem tiver curiosidade, é muito interessante o voto do desembargador. Aqui, pessoal, no material de vocês, tem uma entrevista com o desembargador que deu o voto nesse caso da favela Puma, bem legal, tá? Depois aqui, pessoal, ou vocês fazem um relatório desse caso, que aí vocês vão ter que fazer uma busca ativa no site do STJ, ou vocês podem fazer um relatório desse caso aqui, que está aqui para vocês, ó. Tá a petição inicial do caso, tá aqui a petição inicial também do caso da defensoria, tá a sentença e tá a decisão liminar que foi dada em favor da URGS, tá? Para reintegrar a posse da URGS. Eu quero que vocês façam um relatório crítico sobre o que aconteceu e por que estava tendo essa disputa. Depois eles chegaram num acordo, tá? Essa sentença foi para homologar um acordo em relação a essa área. Então, o que eu quero mostrar para vocês? As discussões envolvendo, muitas das vezes, quando a gente fala em propriedade, posse, função social, direito à moradia, e tudo isso, como lidar com esses conflitos, que são conflitos, muitas vezes aparecem na nossa jurisprudência, na nossa realidade social. Então, quis trazer um caso prático para vocês. Esse caso da URGS foi um caso que foi bastante noticiado, é aqui de Porto Alegre, foi uma ocupação, o pessoal que é de Passo Fundo, ali na agronomia da URGS, tá? Perto de Viamão, e ali se desenvolveu uma comunidade, tá? Avançando um pouco da parte de propriedade da própria Universidade Federal. Só que essa comunidade se instalou há muitos anos ali. E aí, um belo dia, a URGS resolveu fazer um processo de reintegração de posse, retirar aquela comunidade dali. E aí isso causou, claro, uma comoção muito grande na comunidade e na sociedade, pessoal, porque os estudantes também se mobilizaram, porque aquela ocupação já era uma ocupação há bastante tempo. Só que aquilo Professora, que a gente falou, já te dou a palavra, aquilo que a gente falou nas aulas sobre detenção em imóveis públicos, é um imóvel público e não cabe uso capião de imóvel público. Fala, Diego. essa área que teve a desapropriação não era o Agrovete, por acaso?
no bairro Agrovete, do lado da URGS ali? É na Vila Boa Agronomia? Esperança, né? Isso. Eu não sei se é Agrovete, não. Mas no caso, o que eu soube, não, a maioria dos moradores eram até funcionários da URGS, né? Que ganharam o direito de morar ali. Não, acho que não. Vê se é esse caso, porque ali não, é uma ocupação informal. Assim, não sei se é esse caso da Agrovete, não. Mas é Eu acho que agronomia depois. Pode ser que seja até. Eu não trabalhei diretamente nesse caso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que são casos, pessoal, que não tem uma solução, muitas vezes, sob o ponto de vista jurídico, muito fácil. Por quê? Porque aqui no caso da URGS, é a terra pública. Então, em tese, não cabe uso capião. Como resolver isso? Aqui na favela Pullman, o caso era uma ocupação numa terra particular, mas ainda não tinha tido prazo total para uso capião em conformidade com a lei. Então, o que eu quero que vocês façam? Essa análise para ver como muitas vezes esses casos trazem questionamentos interessantes e a própria lei, às vezes, vai tentar uma saída. Por exemplo, a interpretação que fizeram na favela Pullman, depois o Código Civil e a Constituição vão alterar os prazos da uso capião, a favela URGS, um instituto que é chamado concessão para fins de moradia, tá? Então, se buscou por meio dessa concessão especial para fins de moradia, a tutela dessas pessoas. Aí coloquei aqui um caso para vocês, no infográfico de reintegração de posse, tá? Depois aqui tem também um videozinho de reintegração de posse no Amazonas, tá? Só para vocês, assim, vivenciarem um pouco essas questões de conflitos sociais. Aqui tem uma outra também bem interessante aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, sobre a malha ferroviária ali em Esteio, essa onde passava o trem, foi ocupado também, tá? Por uma comunidade, e que se estabeleceu ali, o trem não passava, só que depois eles reativaram aquilo passou por uma empresa, uma concessão, e ela quer, então, reativar aquela linha, só que aquelas pessoas estão ocupando essa onde ficava a linha do trem. Então, também tem um conflito social nesse sentido. Aqui tem uma outra desocupação, um vídeo de desocupação em São Paulo, enfim. Tem algum material para vocês terem uma reflexão crítica sobre o que a gente está falando, que é posse, propriedade, função social, nesse sentido. Tá? Opa. Esse aqui eu saí. Então, aqui a gente está trabalhando esses temas. Depois, pessoal, outra questão importante sobre o direito de propriedade, bem dogmática, evidentemente, bem sobre o que está no código, é que a propriedade vai do céu ao inferno. O que significa isso? Tá, isso é uma expressão latina, tá, do direito romano, que vai dizer o seguinte: não há limites para a propriedade no plano vertical. A propriedade não tem, dizer assim, a partir de tal altura não é mais propriedade. Mas claro que isso hoje, pessoal, é visto sob outro ponto de vista, porque ninguém pode impedir, por exemplo, um avião de passar na sua propriedade, não pode haver aí um domínio desse espaço aéreo sem que isso demonstre alguma inutilidade para o proprietário. Agora, o que eu quero dizer também sobre isso? Por exemplo, no subsolo também a propriedade é uma propriedade contínua, do céu ao inferno nesse sentido. Mas tem julgados que já consideraram que se o sujeito não tem nenhum prejuízo, vamos supor, em relação a pinos de concreto do vizinho que vão adentrar o subsolo da sua propriedade, ele não pode se opor a essa interferência simplesmente porque a propriedade dele vai do céu ao inferno, porque não tem limite do ponto de vista vertical. Agora, pensem em uma questão, pessoal, super atual. Tem até um episódio depois, se alguém tiver ele e colocar ali no grupo, seria interessante, daquela série The Good Wife sobre drones na propriedade vizinha. Vocês já viram isso? Então, será que a gente poderia, em razão desse dispositivo,
E com base, mais do que com esse dispositivo, o princípio da privacidade, qual é o limite de um drone sobrevoar a propriedade de outra pessoa? Isso é uma questão interessante que a gente pode discutir, tanto sobre o viés da privacidade, evidentemente, como o viés também de que eu não quero que o vizinho passe, por exemplo, um drone, vamos supor, na minha propriedade rural, que eu não tenho privacidade nenhuma, para ele ver o que eu estou plantando e o que eu deixo de plantar. Então, porque eu não quero, a propriedade é minha, não pode adentrar nem sob o espaço aéreo nesse sentido. Isso são questões atuais. Tem um episódio daquela série The Good Wife que trata sobre isso. Fala sobre sobrevoo de drones em propriedade alheia. E vamos supor que vocês façam o abatimento de um drone do vizinho que estava sobrevoando a propriedade de vocês. Tem o dever de indenizar ou não tem o dever de indenizar? Então, porque está na tua propriedade, houve aí uma lesão ao teu direito de propriedade. Então, tudo isso, hoje são questões super novas, né, pessoal, para a gente debater. Alguém quer fazer algum comentário? Não? E aí aqui, ó, pessoal, interessante, apesar da propriedade ser do céu ao inferno, não abrange as jazidas, minas e recursos minerais. Isso vocês sabem muito bem, está na Constituição, lá no artigo 176. Se vocês acharem petróleo na propriedade de vocês não vão ficar bilionários, que nem nos Estados Unidos, que o proprietário do solo tem direito absoluto sobre a exploração daquele bem. Aqui o petróleo é da União, tá? Essas jazidas são da União, e, no caso, o proprietário do solo tem direito à participação na exploração ou aqui no aproveitamento daquela energia, mas ele não é dono daquilo. Todas essas minas, vamos supor, achou uma mina de pedras preciosas na sua propriedade, elas pertencem à União, né? Isso está na Constituição. O proprietário tem direito de participação no produto da lavra, ou seja, ele participa na exploração, mas ele não é o dono, não é o proprietário daquele recurso. Então, ele é proprietário do céu e inferno, mas com limites, porque a Constituição dispõe que essa propriedade é da União Federal. Tá? Existe também, pessoal, uma propriedade, né? Quem tem o direito de propriedade presume-se plena e exclusiva, ou seja, que não tem nenhuma limitação e que os frutos e produtos da coisa pertencem ao proprietário, tá? Mas pode ser que a gente faça alguma estipulação em sentido contrário. Por exemplo, o proprietário deu a coisa em arrendamento, né? Deu a coisa, não, fez um contrato de arrendamento, então, nesse caso, quem está explorando a coisa é o arrendatário. Mas isso é apenas um princípio geral que é previsto no Código. Então, a gente pode dizer, pessoal, que a propriedade de forma geral aqui, só para encerrar. Prof, coloquei a foto de... Ah, joia. Obrigada, João Paulo. Joia. Então, a gente pode caracterizar a propriedade, pessoal, como um direito absoluto de forma geral, tá? Então, ele ainda tem essa característica, se vocês forem ver nos livros, mas cada vez mais está sendo relativizado, está sendo criticado, colocar essa propriedade como absoluta, porque tem a função social. Ela tem um caráter erga omnes, que ela é oposta em relação às demais pessoas que não são proprietários, então o proprietário tem uma relação direta com a coisa e ele opõe essa relação contra as demais pessoas. Então, quem não é proprietário tem que respeitar o direito de propriedade exclusivo, porque ele exerce com exclusividade só ele que vai facultar o outro a ter também a posse da coisa, ter também o direito de usufruir, de usar da coisa. Perpétuo, o que quer dizer que a propriedade é perpétua, pessoal? Que ela não está sujeita a término em relação a um prazo determinado. Por exemplo, quem é direito de propriedade, ele vai se perpetuar no tempo. Pode ser
que alguém venha, porque o proprietário não está na posse do bem, alguém venha exercer a posse e venha a fazer com que o proprietário perca essa propriedade em razão do uso capião de outra. Mas se não houver essa hipótese, o proprietário se mantém proprietário da coisa por prazo indeterminado, até que ele morra, passe para os herdeiros e assim sucessivamente. É um direito fundamental a propriedade e ela é elástica. O que quer dizer elástica? Eu posso, por exemplo, dar a posse direta para alguém, eu posso dar essa minha propriedade no sentido de conferir um usufruto para outra pessoa, posso dar ela em garantia a um negócio que eu estou fazendo, então ela se presta para que essas faculdades possam ser desmembradas nesse sentido, tá? Então, pessoal, antes de encerrar, na próxima aula eu vou falar da descoberta, vou deixar para falar na próxima aula sobre o Instituto da Descoberta. Antes de encerrar na nossa proposta aqui, de ter aula até as 9, então nós vamos ter aqui, ó, pessoal, dentro do material de vocês, quem chegou depois, pessoal, eu sugiro, tá tudo ali, a gente tem muito material complementar em cada uma das unidades de estudo. Então, agora a gente está estudando aqui a propriedade. Então, eu vou colocar aqui a aula de hoje, aqui, logo na frente. Aí temos aqui, ó, como compatibilizar o uso da propriedade com o plano diretor. Então, tem aqui um infográfico sobre isso. Então, por exemplo, o proprietário, ele tem que se conformar com o plano diretor, ele não pode... Não é porque ele é proprietário que ele pode construir do jeito que ele quer algo. Então, aqui ele tem que respeitar. Um infográfico sobre a titularidade do direito de propriedade. Então, aquilo que eu falei, ó, mesmo os entes personalizados, como a massa falida, o espólio, o condomínio, pode ser proprietário. E a relação dos atributos com a propriedade, a faculdade de gozar, fruir da coisa, o direito de reivindicar, faculdade de dispor, usar da coisa. E por fim, pessoal, também aqui, ó, outro infográfico sobre a propriedade em geral, tá? Os atributos e a característica que a gente acabou de ver, plena, exclusiva, elasticidade, perpétua. Isso de uma forma gráfica, para ficar mais fácil, às vezes, de visualizar, enfim, vocês estão estudando sozinho para navegarem aqui nesse ambiente de aprendizado virtual. Depois aqui tem um desafio, tá? Tem uma questão para vocês lerem. Vou deixar aqui, vocês podem ler depois agora no final da aula. Não é de responder no fórum, tá? Depois, quando vocês botarem que leia mais, aí vai aparecer a resposta, um padrão de resposta, tá? Mas é para vocês refletirem sobre esse questionamento. Além disso, pessoal, aqui tem um artigo sobre o princípio da função social da propriedade, um artigo mais, digamos assim, mais profundo, para debater um pouquinho esse tema. Então, se vocês apertam ali, ó, a função social da propriedade, o conceito de princípio jurídico. Ele vai falar de forma ampla, assim, de forma também resumida, né, pessoal? Porque esses artigos aqui do JUS não são artigos de 25 páginas, 30, como tem em revistas jurídicas, mas é algo interessante de vocês analisarem para fins de estudar o que é. Esse aqui achado não é roubado, a gente vai ver na próxima aula, que a gente vai falar sobre descoberta. Ou seja, a gente vai debater um pouquinho, pessoal, na próxima aula, aquela expressão que diz achado não é roubado, ou seja, alguém queira ficar com a coisa que encontrou. Então, a gente vai ver o aspecto jurídico disso na próxima aula. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre a uso capião na próxima aula. Ok, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Quer debater algum tema? Tudo certo, prof. Obrigada. Certo, bom. Então tá, pessoal. Então nos vemos na próxima aula, na próxima segunda-feira, antes do feriado, nós teremos aula, tá? Combinado, então? Muito obrigada.
Boa noite. Obrigada, prof. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.